Ótimo. Meus amados, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre nós. Amém? Como o pastor já falou, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Parambu. Mas para falar sobre a Igreja Presbiteriana de Parambu, uma cidade de 35 mil habitantes, preciso dizer que eu sou pastor da terceira Igreja Presbiteriana de Parambu. Ali temos o pastor Eldi Isídio, foi meu contemporâneo de seminário e é pastor na primeira Igreja Presbiteriana de Parambu. Tem também o pastor Alexandre Comasson, que é pastor na segunda Igreja Presbiteriana de Parambu. E agora eu na terceira Igreja Presbiteriana de Parambu. Uma igreja com 4 aninhos de organização. Ou melhor, irmãos, perdão, com 9 anos de organização. Exatamente o tempo em que eu estou ali em Parambu. Nós fomos a Parambu com o objetivo de atender a um convite do presbitério da região dos Inhamuns para a plantação desta igreja com vistas à formação de um presbitério. E até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Dizer ainda da nossa alegria de estarmos aqui, nessa cidade de Ananindeua, muito bem acolhidos. Se não deixar faltar açaí, está tudo bem, viu? Agora, se deixar faltar, aí é problema. Então, lá já tem bastante. E vamos levando também bastante amanhã. Abra sua Bíblia e vamos refletir a palavra do Senhor. Salmo de número 124. Acompanhe o que diz a palavra do Senhor. Cântico de romagem de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teriam passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém. Vamos ler mais uma vez juntos o versículo de número 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Queridos, eu creio que generalizadamente todos os cristãos, todas as pessoas que aqui estão esta noite, já vivenciaram alguma situação adversa em sua vida. É fato que como cristãos nós não estamos imunes, nós não estamos isentos ao sofrimento ou aos sofrimentos desta terra. Ser cristão não tem nada a ver com ausência de problemas, dores, sofrimentos, percas e certamente batalhas fazem parte da nossa vida, fazem parte desta vida.
É fato também que o reino de Satanás, ele segue fazendo oposição à igreja de Cristo. E o pecado que tenazmente nos assedia é a porta por onde Satanás costuma entrar, ele costuma ter ocasião. Todavia, esta noite eu quero mais uma vez não dizer algo novo a vocês, mas repetir algo que incansavelmente tem sido dito pelos ministros desta igreja. Não desmaieis, nem sucumbais às pressões deste mundo tenebroso. Antes confie no socorro presente, Jesus Cristo. Porque Deus há de ir à nossa frente, Deus há de nos ajudar nas nossas lutas contra os nossos inimigos, contra também o nosso arqui-inimigo Satanás. Este salmo que nós acabamos de ler aqui, ele está dentro de um grupo de salmos tradicionalmente conhecido como cânticos de romagem, ou cânticos de degraus em algumas traduções, ou cânticos de ingresso ao templo. E este é o segundo salmo escrito por Davi, eu digo, salmo de romagem, porque Davi escreveu muitos outros salmos, mas este, em especial, dentro deste grupo de salmos de romagem, ele é o segundo escrito por Davi. E este era aquele salmo que a igreja do Senhor, que as famílias do Senhor entoavam quando eles estavam indo a Jerusalém, possivelmente, no mínimo 3 vezes por ano, uma na festa da Páscoa, uma outra na festa dos tabernáculos, enfim, sempre que eles iam ao templo, uma outra de Pentecostes também, eles entoavam estes cânticos à medida que eles caminhavam, porque eles tinham tempo. É muito fácil se deslocar de carro, né, de ônibus, de Parambu para cá, foram 24 horas, né? Um pouco mais de 24 horas. E de lá para cá deu para ler muita coisa neste percurso. Agora imagine procissões, caminhadas longínquas, o que não faltava era tempo. E aí, para ocupar o tempo, nada melhor do que cantar, não é verdade? Tem coisa melhor do que cantar, mesmo que desafinado, mas é maravilhoso cantarmos e cantarmos louvores ao Senhor, irmos memorando a grandeza do Senhor, a bondade do nosso Deus. Para este salmo, esta noite, nós poderíamos sugerir uma divisão simples. A primeira parte, o salmista Davi, ele vai reconhecer o Senhor como a causa dele estar vivo. Deus é a causa dele estar vivo. E compreende do versículo de número 1, se estendendo até o versículo de número 5. Em seguida, um segundo ponto aqui, ele bendiz a Deus porque o Senhor sempre vem em seu salvamento e no salvamento de seu povo. Deus, ele chega na hora certa. E em terceiro lugar, então, aqui nós temos agora o salmista Davi declarando a sua confiança em Deus. Ele vai declarar a sua confiança em Deus e conclamar a todo o povo a confiar em Deus. Isto está no versículo de número 8. Tendo dito isto, meus amados irmãos, vem à mente uma pergunta a este salmo: qual o contexto histórico deste salmo? O que é que estava acontecendo? Qual o pano
de fundo para o estabelecimento, para que este cântico fosse, vamos dizer, composto por Davi. E é fato que não é uma matéria fácil, porque Davi, ele entrega um reino a Salomão, seu filho, em perfeita ordem, e nada vem de graça. Davi, ele travou lutas ao longo, basicamente, de toda a sua vida como rei. Mas eu queria destacar aquelas lutas, vamos dizer assim, que foram mais ferrenhas, aquelas que realmente levaram o salmista Davi, em sua humanidade, a tremer nas bases. E aí, pensando nisto, vamos nos valer dos livros históricos. E aí eu penso naquela historinha que as nossas crianças também conhecem na igreja, que é a história de Davi e o gigante Golias, né? A história de Davi e aquele grande em estatura e aquele grande em estratégias de guerra que era Golias. É aquela situação, está registrada lá no livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 15, quando ele, enviado por seu pai à procura de seus irmãos, a levar alguns donativos aos seus irmãos, chegando lá ele se depara com um gigante, né? Ele, pouco mais de um adolescente, nem jovem era ainda, não estava nem na UMP ainda, né? E ele já tem aquele grande desafio, né? Saul tenta ali de alguma forma equipá-lo, né? Usando a coragem de Davi, porque Davi chega cheio de coragem, cheio de vontade, de sede em travar aquela luta. E finalmente, então ele vai a um campo de guerra e ele vai em nome do Senhor. Aquela foi uma situação bem difícil. Ok. Então, irmãos, um outro evento que nós temos a contar esta noite é aquele evento, deixa eu contar este primeiro, que Davi estará a fugir de Saul. Era uma situação bem constrangedora que nós temos ela registrada lá também no primeiro livro de Samuel. Ele estava fugindo de Saul porque Saul tinha ciúmes absurdos acerca de Davi, e ainda Saul, ele era agitado por um espírito, né, um espírito ruim da parte de Deus. E ele então, sabendo de que Saul ganhara projeção, né, porque Saul matara muito mais do que ele, Davi nunca disse isso, mas as mulheres fizeram coro e fizeram questão de dizer que Saul havia matado milhares, mas Davi havia matado 10 milhares, não é? Um número bem maior do que aquele que Saul havia matado. Então Saul vai à procura de Davi também com o objetivo de tirar-lhe a vida. E eles estão, então vai Davi à frente, fugindo, e logo atrás vem Saul. Eles estão rodeando um monte. Então suponha que Davi estava aqui e Saul já estava aqui, de maneira que eles já inclusive
ouvia a voz de Davi e seus companheiros, né? E, igualmente, Davi ouvia a voz de Saul. E aí, antes que isso aconteça, um homem de Saul chega e diz: olha, Saul, invadiram uma das nossas cidades e nós precisamos voltar urgentemente. Naquele instante, Davi escapa fedendo. Ele escapa fedendo de morrer ali naquela situação. Um outro evento é um evento que acontece dentro de casa, que é aquele momento em que Aminon, é um momento em que Aminon, ele se enamora da própria irmã Tamar, e ele, então, em um ato demoníaco, pecaminoso, contrário à palavra de Deus, ele possui a sua própria irmã Tamar. Então, em seguida vem Absalão e mata a Aminon, né? Ou seja, como se não bastasse uma tragédia, veio uma outra sobre esta tragédia. E Absalão, então, filho de Davi, ele começa a fazer campanhas fora dos limites ali de Jerusalém, e ele se mostrando, não é? Vamos colocar isso aqui, demonstrando ao povo o desejo que ele tinha de assistir ao povo, de ser o rei de Israel, e ao mesmo tempo ele impedia pessoas de irem até Davi, porque ele dizia assim: olha, o rei não tem tempo para vocês. Até que em algum momento ele toma 50 de seus homens e ele então vai fazer campanha fora dali. E uma vez que ele fez campanha fora das vistas do rei, ele consegue não somente poderes, apoio por parte do povo, dos civis, mas ele consegue também apoio por parte das lideranças políticas daquela época. E esse momento foi tão difícil para Davi, né? Além de estar sendo perseguido por seu próprio filho havia apossado-se de suas mulheres e havia levado também grande parte de seus conselheiros, dentre eles o conselheiro Aitofel, ok? Então, foram situações muito difíceis na vida de Davi, que eu creio que elas são suficientes para ilustrar quando Davi diz: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Então, essa expressão, queridos, é aquela expressão que nós aqui no Brasil costumamos dizer: só Deus. Se não fosse o Senhor que estivesse comigo quando eu passei por aquela situação, quando eu passei por aquele vale, quando eu passei por aquele deserto, quando eu fui tomado por aquela situação, né? E aí pode ser várias, é a mãe que aguardava ansiosa juntamente com o seu esposo a chegada daquele filho tão desejado, tinha tudo preparado para receber o seu filho, a sua criança, acompanharam todo o processo de pré-natal, todas as consultas, se alegraram ali com as ultrassons e de repente lhe sobrevém uma trágica notícia: a criança não resistiu, a criança morreu, a mãe não resistiu e morreu também. É aquela pessoa que tem sua família para sustentar e de repente se ver desempregado, se ver sem uma fonte de renda. É aquela mamografia que a mulher vai fazer de forma até despretensiosa, mas por uma questão de prevenção,
e de repente se depara com um diagnóstico de uma enfermidade que, embora tratável, mas aí não era esperada e traz aquele choque. Enfim, queridos, o salmista Davi, ele vai trazer esta questão: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Tendo dito isto, o salmista Davi, ele vai usar neste texto algumas metáforas, algumas ilustrações. Ele vai pegar uma situação, fazer uso de um animal, ele vai fazer uso de alguma coisa para ilustrar o seu sofrimento poeticamente. Então, a primeira coisa que nós temos o salmista falando aqui é sobre o elemento terra. Ele diz: não fosse o Senhor, versículo 2, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, versículo 3, e nos teriam engolido vivos. Qual é a ideia que o salmista nos traz aqui? A ideia que o salmista nos traz aqui é aquela mesma que nós temos registradas lá no livro de Números 16, quando a terra ela se abre, providencialmente Deus faz com que a terra se abra em uma espécie de um terremoto e ela engula a Abirão e aos seus companheiros que fizeram revolta contra Moisés. Então, esse texto, queridos, Davi ele vai registrar que se não fosse o Senhor, eu teria sido engolido vivo. Qual é a ideia aqui que o salmista nos traz? É a ideia de que aquele problema, ele era tão grande, ele era tão imenso, que ele era suficiente para me destruir de uma vez por todas. É aquele ponto que a gente diz assim: olha, para mim a vida não tem mais sentido. Olha, para mim tanto faz acordar como não, eu não tenho mais esperança. Olha, meu marido, viva se você quiser viver, mas eu desisto porque não dá, não vai. Nós não vamos conseguir, eu não vou conseguir. A ideia aqui é aquela de um animal gigantesco também, engolindo algo minúsculo. Teríamos sido engolidos vivos, né? A memória aí de Jonas sendo engolido pelo grande peixe, né? Não teve nenhum arranhãozinho, ao menos que a palavra de Deus nos retrate, até porque se ela tivesse o mastigado, o peixe o tivesse o mastigado, certamente ele teria sido despedaçado, mas ele era tão minúsculo à boca do grande peixe que ele foi engolido vivos. Então tem situações, queridos, na nossa vida em que nós nos sentimos exatamente assim: se não fosse o Senhor que esteve ao meu lado, aquele problema teria me engolido vivo. Então ele fala sobre terra, logo depois ele fala sobre um outro elemento que é fogo, não é? Olha o que diz o texto: quando a sua ira se acendeu contra nós. A ideia de fogo aqui é a ideia de aflição, né? Paulo diz: não estranheis a ardente prova, né? Então, nós vivemos em constante, irmãos, ou melhor, sujeitos a vivenciarmos momentos de aflição. Recentemente nós estávamos em Parambu, uma noite tranquila, e aí de repente a gente acorda quando vê nas redes sociais um conterrâneo nosso, ele havia sofrido um acidente fatal aqui no estado do Pará, aqui na cidade de Belém. Um acidente fatal que levou um jovem
a perder sua vida e a deixar sua família em uma aflição tal que o pai dele, inclusive, não quer mais voltar às suas atividades normais de trabalho. Ele disse que agora ele está abrindo mão daquilo que ele construiu, porque é o sentimento de aflição que o envolveu. Logo depois ele fala sobre um outro elemento que é água. Ele vai dizer: as águas, versículo 4, nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Davi aqui ele está trazendo à memória aquela tribulação, aquela luta, aquela desestabilidade que provoca sufocamento. Recentemente temos acompanhado aqueles acontecimentos lá no sul, e eu não sei se alguém aqui já vivenciou alguma experiência desastrosa de ser tomado por uma enchente, por águas impetuosas. Mas o fato, queridos, é que ela não dá pé, porque não dá pé, e outra, ela lhe arremessa contra tudo o que tem pela frente. Nós acompanhamos e estamos a acompanhar ainda os resgates ali no estado do Rio Grande do Sul. E o salmista Davi, quando ele usa essa ideia de águas, a ideia de desestabilidade, a ideia de sufocamento, tem a ver muito com aquilo que ele escreveu também, que o contexto do Salmo 69 é o contexto em que ele está sendo perseguido por Absalão. E lá ele vai dizer: Senhor, socorre-me, porque as águas me sobem até a alma. Eu estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Então ele está relatando que é uma crescente de sofrimento. Ele está passando por isso, mas daqui a pouco ele descobre outra coisa. Daqui a pouco ele descobre que os seus conselheiros estão agora do lado de seu filho Absalão, com raras exceções. Então ele traz esta ideia também de sufocamento. Eu quero respirar, mas eu não consigo. Eu estou em um estado de aflição crescente, eu estou desestabilizado, eu não sei mais em quem confiar, eu não sei onde pisar. É isso que Davi está transmitindo aqui, queridos. E quem de nós, meus amados, nunca passou por isto? E aqueles que nunca passaram, firmem-se na fé no Senhor, porque nós estamos sujeitos a passar. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz algo muito interessante, que cravou o meu peito em um dado momento da minha vida. Ele diz: olha, se você está passando por lutas, não se preocupe, as lutas, elas não duram a vida toda. Mas deixa eu dizer outra coisa: se você não está passando por lutas, se prepare, porque também a calmaria não dura a vida toda. A vida nossa, ela é uma espécie de uma gangorra, né? A nossa vida é como se fosse uma montanha russa, né? Hoje a gente está muito bem, sem nenhum sentimento de adrenalina, mas daqui a pouco a gente já está lá e o grito, ele sai naturalmente, não é, meus amados irmãos? E Davi, ele vivenciou momentos extraordinários de conquistas, de voltar da guerra e ser recebido com euforia, com gritos, com alaridos de alegria. Mas Davi agora está vivenciando aqui um momento muito difícil na sua vida. É aquele momento que ele diz assim: olha, só Deus para me livrar. Ou Deus me livra do gigante, ou eu estou morto. Não é? Ou Deus me livra desta tribulação familiar que eu vivencio
hoje dentro de minha casa, ou eu estou perdido, ou Deus me livra da perseguição de meu próprio filho e da angústia que isso provoca à minha vida, ou eu estou perdido. Então ele fala sobre problemas crescentes. Eu quero convidar a igreja a que abramos para o Salmo de número 22 e vejamos também, meus amados, outra ideia interessante. Salmo de número 22. Ele vai dizer o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Então percebam que esse sentimento expresso por Davi, aqui nesses 2 primeiros versículos, é aquele sentimento que muitas vezes a gente desfruta, quando nós estamos no olho do furacão, no meio do sofrimento, no meio das batalhas, e aí a gente muitas vezes até abre a nossa boca para dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Ou talvez você diga: olha, eu já não tenho mais nem lágrimas para chorar, eu já não sei mais nem o que dizer a Deus em oração, porque tudo que eu tinha para dizer eu já disse. E chega como o salmista lá no Salmo 69 também, quando ele diz que as lágrimas secaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Um outro elemento aqui que ele vai se utilizar, queridos, ele vai sair de alguns elementos aqui e parte para um outro agora, que é para falar sobre o leão, lá no versículo de número 6 do Salmo 124. Eu quero que a igreja leia, por gentileza. Que não nos deu por presa aos dentes deles. Amém? Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Certamente nós já vimos algum filme ou algum jornal, enfim, que mostra um leão se preparando para bocanhar, para tragar a sua presa, que são várias dentro da savana africana. E recentemente eu assistia a um em que ele perseguia a uma gazela, e ao perseguir aquela gazela, ele se lançou contra ela, mas ela conseguiu, de uma forma humanamente falando quase que inexplicável, tirar o foco dele. Ela acerta uma de suas patas na testa dele ou no olho, porque ele ficou meio desorientado, e ela, perna para quem te quer. Tinha tudo para terminar ela estraçalhada pelos dentes daquele leão, mas ela conseguiu escapar daquele leão. E o salmista Davi, aqui ele traz esta ideia, eu escapei de Saul como que pelo fogo, eu escapei como que pelo um fio, tinha tudo para dar errado, mas Deus chegou inesperadamente. E deixa eu dizer algo para você já agora: Deus, ele é o Deus do inesperado. Eu não sei se isso já sucedeu
naquele mesmo mês em que eu fiz aquela oração, eu fui chamado na tesouraria lá do instituto, e aí eu digo, eita, é bronca, né? E aí o tesoureiro disse, olha, Jobed, vieram aqui e pagaram toda a sua dívida. Em outro momento, algo parecido com isto, eu vou pregar numa igreja, e aí quando eu volto no dia seguinte daquela igreja, vou a um instituto, novamente sou chamado lá, né? Já tinha uma outra dívida acumulada, e aí o tesoureiro disse, pastor, olha, a SAF da igreja veio aqui e quitou toda a sua dívida. Eu digo, então tem um chamado por aí, não é? Então Deus, ele sempre age na nossa vida de forma inesperada, né? Às vezes financeiramente, outras vezes nos nossos problemas, na educação dos nossos filhos, aqueles problemas que a gente vivencia muitas vezes no matrimônio, casais que às vezes não dá mais, e aí Deus vem de uma forma extraordinária, e aí você chega aqui hoje, em pleno dia do Senhor, e aí você diz assim, pastor Jobed, se não fosse o Senhor que esteve ao meu lado, eu já vivenciei uma situação assim, e eu creio, queridos, que o Senhor está do nosso lado, Deus está do nosso lado, Ele chega de uma forma inesperada. E a última figura de linguagem aqui, a última metáfora dele é a ideia do laço do passarinheiro. Vamos ver aí o que ele vai dizer seguidamente. Então ele diz, ele fala sobre os dentes, né, do leão, das feras, e logo depois ele vai trazer esta outra realidade. Vamos ler em nome de Jesus o versículo de número 6. Diz assim, bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Eu não sei aqui, mas na minha região, há muito tempo atrás, era comum essa questão do uso de redes para pegarem pássaros. E lá na minha região tinha um tal de um visga, era um materialzinho, um líquido de uma seringueira, e aí a turma pegava, colocava num pedacinho de cipó, e o pássaro que pousasse ali, ele ficava totalmente preso. Um pássaro que cai em uma rede, ele não tem como sair. E mais uma vez, queridos, o salmista ele quer trazer a ideia aqui, a ideia de armadilhas. Satanás ele vive a armar armadilhas para nós. E isso nós chamamos de quê? De tentações. Satanás ele trabalha dioturnamente armando redes para que nelas nós venhamos a cair. São ciladas que são tramas que vêm contra a nossa vida. E essas tramas, queridos, muitas vezes elas vêm de fora, vêm do maligno, mas outras vezes ela vem da própria sociedade que odeia a igreja do Senhor. Nós podemos memorar hoje aqui as perseguições da igreja de Cristo, sejam elas aqui na cidade de Ananindeua, seja elas lá nos primórdios da história da igreja cristã, as tentativas desde os primeiros séculos de armarem ciladas à destruição da igreja. Vamos tentá-los pelo medo, vamos tentá-los pelo pavor, de maneira que nós venhamos pará-los, de maneira que nós venhamos destruí-los. Quem não lembra de Neemias, queridos, Neemias está ali empolgado, focado na reedificação dos muros, e aí vem um recado, olha, estão chamando você para ir tomar um café lá embaixo, e aí é bom, né? Um convite para tomar um açaí.
Se a gente não tiver visão de Deus, a gente jura que é mesmo para tomar um açaí, jura que é mesmo para ir banquetear, mas na realidade por trás tinha um plano. Vamos matar Neemias, vamos destruir Neemias, vamos parar Neemias. E aí Neemias diz: olha, eu estou fazendo uma grande obra, de maneira que eu não posso descer até vocês. Ali foi um livramento de Deus para a vida de Neemias. Queridos, tenha calma, a igreja do Senhor, tenha calma. Assim como Deus deu a Davi este cântico é para nós também. Esse cântico não foi entoado em vão, inspiradamente composto por Davi de forma a ser vão. O fato é que o Senhor, Ele irá conosco. O fato é que nós iremos vencer, no Senhor nós iremos vencer. Seja o curso, seja a enfermidade, seja as dificuldades financeiras, como Deus nos fez escapar na pandemia, como Ele nos sustentou na pandemia. Eu, como pastor, eu fiz muitos questionamentos: e aí, como é que vai ser? E agora as igrejas todas fechadas, como fica as manutenções do nosso templo? Uma parte dos crentes já são frágeis na fé, vindo à igreja. Imagine esse povo sem vir à igreja. Mas aí o Senhor, Ele age soberanamente, Ele nos trouxe ideias, Ele nos deu projetos, e Ele provou ser a obra dEle, e Ele mostrou que as portas do inferno e que as adversidades, elas não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Você é mais do que vencedor. Está difícil hoje, mas Deus, Ele tem preparado, reservado para o seu povo algo extraordinário. E aí, brevemente, queridos, deixa eu trazer à memória de vocês algumas situações, muitas delas que vocês já têm conhecimento. Daniel, capítulo de número 3, nós temos também aquela historinha que as crianças conhecem muito bem. Qual é ela? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles estavam ali em uma fornalha ardente, né? Eles estavam passando pelo fogo, e a palavra de Deus, ela registra historicamente que as próprias pessoas que foram jogá-los ali, elas foram lambidas pelo fogo. Mas, de uma forma inusitada, aqueles homens não foram consumidos pelo fogo. Aqueles homens não foram consumidos pelo fogo. E aí vem o rei, e ele olha ali e ele diz: espera aí, por que tem um a mais ali dentro? Tem um outro ali. E aquele outro, queridos, é aquele que eu e você conhecemos tão bem, Jesus Cristo. O outro é aquele que disse ser o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. O fogo não os queimou porque Deus estava com o seu povo ali. Nós temos também a situação de Noé ali, frente ao dilúvio, enfrentando uma situação jamais antes vivida historicamente, um dilúvio, né? O juízo de Deus sobre a terra. Mas Noé e toda a sua família, eles são de uma forma inesperada preservados por Deus. Eles entram para a arca, e o próprio Deus, Ele se encarrega de fechar aquela porta. E Ele preserva a vida de Noé.
Noé sobreviveu, não era porque Noé era melhor, é porque Deus, ele fez pacto com Noé, e ele, neste pacto unilateral, ele prometeu a Noé ser o Deus de Noé. Eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Abra sua Bíblia para Isaías 43, 2. Nós já estamos chegando ao final da nossa palavra esta noite. Isaías 43, 2. Mas eu preciso que vocês leiam em alto e bom som esse texto em nome de Jesus. Toda a igreja, as crianças ajudem também em nome de Jesus. Vamos lá? Aleluia! Você precisa entender isto, você precisa internalizar isto esta noite. Onde quer que você for, ali estará o Deus pactual. A nossa igreja, ela é uma igreja aliancista. Nós cremos que Deus nos escolheu como seu povo e nós somos o rebanho do seu pasto. E ele disse, ainda que passes pelo vale da sombra da morte, ainda que é uma possibilidade, não é que a gente vai passar, mas mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, ele estará lá, porque ele é a nossa sombra. Qual é a pessoa mais próxima que nós temos a nós na nossa vida, senão a nossa sombra? Nem sempre a nossa esposa pode ir conosco aos compromissos que a gente tem pastoralmente, por causa de suas atividades outras. Nem sempre seu marido vai te acompanhar em algumas atividades do seu dia a dia. Haverão momentos em que nem o esposo, nem os filhos, você estará sozinha, entre aspas. Mas a Bíblia diz que o Senhor é a sua sombra à sua direita. E por esta razão, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, porque o Senhor te guardará de todo mal. Aleluia. Abra sua Bíblia, queridos. Salmo de número 121. E nós leremos também esse texto da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, leiam comigo e reflitam sobre isso em nome de Cristo. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará. Leia mais uma vez o 8. O Senhor guardará a tua alma, tua entrada desde agora. A tua saída. Qual é a tua saída? É aquele momento que o reverendo Gabriel sai para o seu trabalho, deixando sua esposa e sua filhinha. Ele está saindo. Quantos perigos até o ambiente de trabalho. E aí de lá, a cabeça já cansada, ele vai às suas outras atividades pastorais e muitas delas finalizam aqui no templo da nossa igreja. Saída é aquele momento que você sai para a faculdade, para a escola,
e o Senhor, fiel protetor, sua sombra vai contigo. E ele diz que ele não só vai, mas ele volta. Ele te traz em segurança. E ele diz que isto não é feito só hoje, não é feito apenas amanhã, mas ele vai fazer isto para sempre. Amém? Voltem para o texto em nome de Jesus, Salmo 124. Uma outra curiosidadezinha para nós. Olhem o versículo 2. Vocês observam que o nome Senhor está em letras garrafais. Amém? Senhor. Logo depois nós temos lá no versículo de número 6 novamente. Bendito o Senhor. Logo depois lá no versículo 8 ele fecha também dizendo: o nosso socorro está em o nome do Senhor. Você vai encontrar Senhor em letras minúsculas e vai encontrar Senhor em letras garrafais. Todas as vezes que você encontrar em letras garrafais, o escritor, inspiradamente, Deus, através de seus servos, está querendo chamar a nossa atenção para o pacto. Faz sentido isso? Eu prometi e eu cumprirei. Eu disse e eu farei. Ainda que o homem seja infiel, o Senhor, letras garrafais, o Deus pactual permanece fiel, porque ele não pode negar a ele mesmo. Querido, esse sermão não é novo. Eu só estou trazendo à memória de vocês algo que vocês já ouviram. O Senhor está ao nosso lado. Amém. Se o Senhor não estivesse ao lado da igreja, quem já leu aqui aquela coletâneazinha dos mártires, não é? Os crentes sendo usados como lamparinas lá nos primeiros séculos. Acabou com a igreja. Lá em Atos dos Apóstolos, né? Nero persegue os crentes, se debandam, acabou com tudo. Aí daqui a pouco, não só em Jerusalém, mas já tinha crente até em Antioquia. Ninguém até hoje sabe quem plantou o evangelho em Antioquia. Quando o evangelho chegou ao Brasil, também do mesmo jeito, né? O romanismo tentou matar a Simon. E Simon providencialmente foi escondido por maçons na época em que ele chegou aqui no Brasil. Eu pastoreei a igreja do Cedro, uma igreja centenária, e Deus usou extraordinariamente o pastor Natanael Cortez na época, com influência política, de maneira que realização de cultos lá na época foram com a frente da igreja cheia de policiamento, porque o padre da cidade vizinha, infelizmente carrega meu sobrenome, o Padre Costa, ele dizia o seguinte na época: ou vocês matam os crentes ou eu me suicidarei. Ou vocês matam os crentes ou eu me mato. Igrejas foram queimadas, eu creio que isso ocorreu pelo Brasil inteiro. E muitos olhavam e diziam: não tem como. Tem sim. Eu olho para a vida do pastor Elcio, que muito me inspira, no sentido de que ele combateu o bom combate, ainda tem muita coisa pela frente, né, Rev? Mas jubilou, né? E aí eu creio que ele olha para esse texto e ele diz: e se não fosse o Senhor que esteve ao meu lado, hoje eu estaria mergulhado em uma depressão, dado aos impactos sofridos ao longo do ministério, e não só pela igreja, mas pelo arqui-inimigo da igreja, que é Satanás, que trabalha dioturnamente, e Satanás é inteligente, é mais fácil
trabalhar contra a vida do pastor que lida com um rebanho do que ir gastar tempo, quem sabe, com uma ovelha apenas, não é, queridos? Se não fosse o Senhor, nem aqui você estaria esta noite. E você vai chegar lá, porque o Senhor é com você, em nome de Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra o povo de Deus. Se Deus é por nós, a igreja de Ananindeua é a igreja do Senhor. E Deus é por ela, e ai daquele que se levantar contra a igreja do Senhor e contra o seu ungido. Amém. Oremos em nome de Jesus, queridos. Eu convido aqueles que puderem a que fiquemos de pé.